Santos, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Para mim é uma honra enorme conhecer e conversar com um dos profissionais mais admirados no nosso mercado, que construiu uma das empresas mais reconhecidas, uma das imobiliárias mais lembradas pelo Brasil afora. Nas minhas viagens é praticamente impossível encontrar uma pessoa que não conheça a Casa Mineira. Meus parabéns pelo que vocês construíram. Obrigado por estar aqui conosco. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade, tá? E estou aqui à vontade para responder suas perguntas, tá? Pode ficar à vontade. Maravilha. Então, eu que agradeço muito mesmo essa oportunidade. Como bom mineiro, tenho certeza que você tem histórias muito boas para nos contar. Você, ao lado do Ivan, vocês construíram uma empresa incrível, a Casa Mineira, uma empresa que foi vendida para o Quinto Andar há 3 anos. E o Brasil quer conhecer um pouco dessa história, né? Como que vocês levaram a Casa Mineira, uma imobiliária de Belo Horizonte, à condição de campeã nacional na venda de prontos. Me conta um pouquinho como começou esse projeto. Na verdade, eu sou do interior, né? Eu sou de Santo Antônio do Monte, no oeste de Minas, né? E eu vim para Belo Horizonte no início da década de 70, né? Vim para trabalhar e estudar. Comecei a trabalhar, passei por hotéis, né? Tive trabalho em 2 hotéis, mas sempre minha área foi vendas, sabe? E eu tinha alguns colegas que já tinham vindo para Belo Horizonte e estavam iniciando a área de corretagem, né? Eu encontrava no final de semana e via o progresso que eles estavam tendo, né? E todos eram plantonistas, porque naquela época, se você não tinha um carro, você não podia ser corretor, porque você não tinha como deslocar, né? Então, eu resolvi também a ir para a área, porque eu gostava muito de vendas, né? Iniciei como plantonista de prédio, aqueles prédios em construções, né? Você ficava lá aguardando o cliente chegar, e o cliente chegar, a forma dele chegar era através do jornal a mídia escrita, né, naquela época. Então passei por essa etapa, né, de plantonista. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, eu consegui comprar o carro, né? Agora eu vou ser corretor. Tirei meu Cresce, né, e fui ser corretor. Aí eu imaginei o seguinte: agora eu vou vender na cidade toda, porque antes eu só podia vender naquele prédio que eu estava como plantonista, né? Então, assim, muita dedicação, muita mesmo, e consegui fazer bons negócios, tá? Até o momento que a imobiliária reconheceu e me chamou para gerenciar uma equipe, né? Então, eu tinha 10 corretores, eu treinava os corretores e auxiliava nos fechamentos, né? Então foi isso. Até que um momento, o Ivan, por coincidência, eu conhecia na imobiliária, né? Junto lá, a gente de vez em quando encontrava. Ele também passou pelo mesmo processo, eu admirava muito ele. Também era gerente, né? Ele passou por também a mesma coisa, plantonista, corretor e gerente. Então, eu conversando um dia, eu falei assim: vamos montar uma imobiliária nós dois, né? Então, teve aquela ótima ideia e escolhemos o nome Casa Mineira, né? Isso foi em 83, né? Então, nós começamos a Casa Mineira em 83. Tá? Ótimo nome, né? O nome, eu acho ele genial, porque conecta, né? Foi muito sugestivo mesmo, né? Conecta com o território, conecta produto, a localidade. Isso. Vocês começaram só vocês dois? Só nós dois. A reserva financeira era curta, né? Nós localizamos um imóvel aqui na Savassi, uma casa, e só nós dois. Então, não tínhamos secretárias, um atendia e o outro saía para mostrar, focava muito em captação, né? Então, vamos falar o seguinte: nós começamos do zero. O dia que nós abrimos as portas, a gente tinha 0 imóvel na carteira, sabe? Então, começamos a colocar imóvel para dentro e começamos a fazer o trabalho. Então, tipo assim, fazia tudo. Era como bater o escanteio e correr para cabecear. Perfeito. Eu fiquei sabendo de uma história muito boa de vocês, que vocês tinham um acordo de, por um bom tempo, não existir fim de semana, não tinha descanso, não. Era trabalho de domingo a domingo. Domingo a domingo.
E domingo, feriados, né? De 8 às 18 horas. E era esse o acordo. No meu caso e do caso dele também, as esposas, né? A gente teve o aval, elas concordaram, né? Então, durante esse primeiro ano, 0 férias, zero folga no final de semana. Mas deu certo, né? Deu certo. A equipe começou a crescer. Começou. Como que vocês conseguiram dar esse salto, né? Vocês tinham perfis complementares? Como que vocês dividiam-se em termos de atribuições? Olha, eu acho que é uma coisa que deu muito certo, é porque nós trabalhamos em função da empresa. Não tinha aquele negócio, se eu captei, eu tenho uma comissão maior, se eu vendi, não. Era tudo para a empresa. Então, nós dois fazíamos as mesmas funções, sabe? Então, não tinha diferencial nenhum, sabe? Era o momento. Acontecia ali, eu já assumia e às vezes dava continuidade ao trabalho dele, dava continuidade ao meu. Então, foi um relacionamento muito importante, porque nos 38 anos nós nunca tivemos qualquer atrito, sabe? Então foi assim uma parceria muito legal, sabe? Não tivemos... Às vezes tinha um momento que assim, um não estava muito concordando com o outro, falava, vamos pensar, vamos deixar para amanhã. Aí no dia seguinte... Deixava o assunto maturar, digamos. No dia seguinte a gente retomava, sabe? Mas foi muito bom. Perfeito. Esse teu ponto que você coloca da divisão dos resultados me parece muito pertinente, porque é muito comum eu encontrar pelo Brasil imobiliárias em que os sócios fazem a remuneração muito em função dos negócios que cada um traz, Isso. mas tudo apartado, tudo separado. E eu sempre provoco essas pessoas falando, é um modelo um pouco extrativista, né? Você está ali extraindo de uma forma um pouco quase que predatória a empresa, porque você começa a comprometer a formação de caixa, de patrimônio da empresa, para que ela possa investir em estruturação, processos, tecnologia, enfim. E me chamou muito a atenção quando você fala, não, era uma visão de empresa, não era uma visão de pessoas físicas, isso, né? Isso. Então é isso mesmo, sabe? A gente não media esforço, assim, às vezes não chegava mais cedo no escritório, ou então ficava até mais tarde. Normal, sabe? Isso pra gente, assim, tudo era em função da empresa, do sucesso da empresa, sabe? Então não tínhamos essa divisão financeira, investimos tudo iguais, inclusive retiradas quando tinha, era igual, para cada um fazia a sua retirada. Um não fazia uma retirada maior do que o outro, era super bem equilibrado. Porque o padrão de vida dele era mais ou menos igual ao meu. Então, isso ajudou muito também, sabe? Isso faz muito sentido, viu? Sim. Isso faz muito sentido, porque muitas vezes você tem um sócio que é mais ostentador, vamos chamar assim, você tem um sócio que é mais low profile, né? Mais discreto, enfim... E querendo ou não, as expectativas, né, os planos pessoais acabam ditando um pouco do ritmo profissional, da vida no trabalho. Quando você tem esse alinhamento de perfis, você possibilita que os sócios andem juntos. Né? Parece besteira, mas não é. Não. Concordo com você. Então, por exemplo, se tiver um sócio que... tem lá, agora você falou, se gasta mais do que o outro, isso compromete a empresa. Então... todos esses anos a gente fazia a mesma retirada, entendeu? Quando, né, para uso pessoal. E quando a gente ia comprar um imóvel, comprava juntos, cada um aportando 50%, né? Então, também acho que foi um grande sucesso nosso. E isso, assim, amenizou qualquer conflito, sabe? A gente nunca teve atrito em função disso também. Né? Porque é natural numa sociedade, Santos, que haja discordâncias, né? Não vamos pensar igual sempre, é uma utopia. A grande questão é como os conflitos e as diferenças são resolvidas. Como que vocês encaravam as diferenças de pensamento? Porque me parece que vocês eram muito parecidos em termos de visão de negócios.
Mas as personalidades me parecem diferentes. Você é mais introspectivo, o Ivan é mais expansivo. Como que vocês lidavam com as diferenças? Eu acho o seguinte, Rodrigo, deu muito certo, porque um completava o outro, sabe? Então, assim, tinha às vezes até fechamentos de vendas que eu estava na frente, mas eu estava com alguma dificuldade de relacionamento com o comprador ou com o vendedor. Nesse momento eu afastava, ele assumia, sabe? E vice-versa, sabe? Então, a gente teve uma conexão muito boa, sabe? Então, assim, poucas vezes nós tivemos, assim, discordância. A gente tinha o pensamento era muito próximo, sabe? Agora, lógico que alguns momentos, né, que eu achava que ele era mais o perfil dele, ele poderia assumir, eu ficava numa boa, deixava ele assumir, como também em outros momentos ele também fazia a mesma coisa, sabe? Então eu acho o seguinte, um completou as necessidades do outro. A complementariedade, né, de perfis faz uma diferença tremenda, né? Exatamente. Porque chega um ponto em que a superação de diferenças ela começa a tomar uma energia tão grande, uma energia que começa a faltar para os negócios. Isso. Se a energia para aparar estas está grande demais, talvez seja sinal de que a dupla já não funciona tão bem, né? De que seja melhor talvez cada um para o seu lado. E era interessante que a gente tinha tanto trabalho, tanta ocupação que não dava muito tempo da gente entrar nesse detalhe de às vezes, uma coisa que às vezes não ficava satisfeito com o que o outro fez, sabe? A gente, vamos colher o resultado. O objetivo nosso era este. Perfeito. Bom, na construção do resultado, uma tese muito forte dentro da Casa Mineira, sobre a qual hoje eu vejo o mercado olhando de forma mais comprometida, era a captação. Vocês sempre encararam a captação de uma forma estratégica, de uma forma prioritária. Me fala um pouco sobre como era a visão de vocês para a captação. Olha, uma coisa que nós sempre tínhamos em mente, que a gente tinha que ter uma carteira com bastante oferta para a gente então motivar o corretor até a vir trabalhar conosco, porque ele via uma carteira que tinha muitas opções e realmente ele ficava mais tranquilo, que quando o cliente chegasse, né, ele dificilmente perderia aquela oportunidade de vender. Então, sempre focamos muito, sabe? Então, eu tinha um bom relacionamento com as construtoras e estava sempre ali atento, ligando, dando dicas para os corretores. Quando chegava a captação para mim ou para o Ivan, né? Às vezes nosso tempo estava muito apertado, eu já colocava um bom corretor da minha equipe, que eu sabia que ia fazer um bom trabalho, direcionava a captação para ele, mas acompanhava e dávamos a dica. Nós implantamos na Casa Mineira a reunião de avaliação também, porque isso foi muito importante, porque as nossas avaliações, quando o proprietário pedia, né, para avaliar, elas saíam muito redondas, sabe? Então, dificilmente a gente errava, porque tinha várias pessoas dando opinião. Uma pessoa sozinha erra, né? Coletivo, a margem é bem menor. Exatamente, né? Ainda mais que às vezes o corretor chegava um pouco influenciado pelo proprietário, né? E a gente discutia, comparava com outros imóveis. Então, foi também realmente muito bom, porque não era só captar. A gente captava e vendia. Porque a gente colocava nosso preço de mercado, tá? Não era nada o preço abaixo, era o preço de mercado. Com que frequência vocês se reuniam? Diariamente e 2 vezes por dia, no início da manhã e no final do dia. Então, o nosso processo de captação era muito rápido e o retorno do proprietário era muito rápido também. Então, era 2 vezes por dia. Para mim, isso ataca um dos grandes vícios do nosso mercado, que é a falta de posicionamento do corretor diante do cliente vendedor. O cliente vendedor vem com o seu preço, né? Tirado muitas vezes da cabeça, sem respaldo mercadológico.
ele pauta o corretor com uma informação equivocada e isso vai comprometer por completo a liquidez, né? A gente sabe de outras imobiliárias que tem uma linha de trabalho completamente diferente, que é entrar na onda do cliente só para captar, para encher a pauta de imóveis a preços irreais, o que acaba também sendo um tiro no pé. O imóvel fica na pasta, não vende, e às vezes o proprietário ainda fala, não, deixei com a imobiliária tal, ela não trouxe funciona, cliente, né? não funcionou, né? E outra coisa também que foi muito importante que a gente colocou na empresa foi a atualização das captações, né? Nós fazíamos um trabalho muito importante, chamava o captador, ele pegava a relação dos imóveis e ele, a cada 15 dias, no máximo, ele mantinha um contato com todos os proprietários da captação dele e dava uma repassada. Aqueles imóveis que estavam com preço que o proprietário não concordou com a nossa avaliação no primeiro momento, pôs um pouco acima, a gente tentava abaixar, chegar no nosso preço, né? Então, essa manutenção das captações foi fundamental porque dificilmente o imóvel lá que a gente oferecia para o cliente e na hora que chegava do proprietário o preço estava diferente ou já tinha sido vendido por causa dessa manutenção. Tá? Sim, porque BH não tinha, né? Não tem a tradição da exclusividade, ou seja, muita gente correndo com o mesmo imóvel. Exatamente. E é muito fácil você ter ali um imóvel já defasado ou mesmo vendido, né? O que desmoraliza o corretor, né? Sim. O cliente olha para isso e fala, que tipo de corretor é você que está me trazendo um imóvel que já foi vendido? Exatamente, né? Então, isso era um negócio assim que foi fundamental para a gente. E o corretor oferecia com uma certa tranquilidade também, porque ele sabia que a empresa tinha atualizado o imóvel recentemente, né? Então, isso foi muito bom, muito importante. Legal. Uma outra inovação da Casa Mineira, historicamente, foi o marketing, né? Santos, vocês, desde do princípio, os anúncios de jornal, né? Você tinha um envolvimento direto com isso, até recentemente na venda, o portal Casa Mineira. O marketing de vocês sempre foi muito original. Me conta um pouco dessa abordagem de vocês. Bom, nós começamos na época da mídia escrita, né? Então, assim, eu e o Ivan, aqui, nos finais de semana, né, a gente dividia para a gente fazer, então, os textos, né, dos anúncios, né? A gente fazia o texto para pedir à secretária para digitar e mandar para o jornal. Então, a gente tinha lá uma pegada legal, explorava as melhores as chamadas, né, para aquele imóvel, né? Então, isso era trabalhoso, mas ao mesmo tempo dava resultado. Não era trabalho para o estagiário, né? Trabalho... E é interessante, porque nós conhecíamos bem a cidade, porque fomos corretores, então a gente sabia exatamente o ponto-chave daquela chamada para aquele anúncio. Então nós sempre tivemos um retorno muito bom de leads, sabe? E logicamente a coisa vai evoluindo, né? E nós fomos fazendo alterações, aí nós já tivemos outras pessoas que vieram agregando o nosso grupo, né, de trabalho e fomos contratando e fomos cada dia investindo mais nessa mídia. Olha, teve casos de corretor que chegou para trabalhar na Casa Mineira, que veio de outra imobiliária bem tradicional, com uma semana de trabalho, ele falou assim, eu já tenho clientes aqui que na outra imobiliária eu gastava 6 meses para conseguir. Então, assim, ele tendo cliente para trabalhar, aí as vendas aconteciam. Então, isso foi muito importante. E uma coisa que nós também dedicamos muito à Casa Mineira foi ao treinamento. A gente treinava os corretores constantemente, dando dicas, né, para eles, tal, porque nós tínhamos um passado muito interessante, né, de fazer, como fazer, né? E então também isso era bom. Mesmo aqueles corretores que estavam iniciando, até o corretor que já estava mais tempo no mercado, a gente tinha o mesmo tratamento. Sentava com ele e fazia um treinamento para ele ficar mais profissional, sabe? E com isso ter mais resultado. Legal. Tá? Dentro dessa estratégia de treinamento, um ponto que me chamava a atenção na Casa Mineira era o dimensionamento de equipes, né? Vocês tinham sempre um gestor
para 8 corretores, não mais do que isso. 8 no máximo 10, mas assim, a gente ficava... Porque 8 corretores trazendo constantemente ali condição de compra, se tiver uma equipe com assim, uma atuação bem grande, ele ficava apertado para dar retorno para todo mundo. Então, a gente mantinha... Esse número era o ideal, era e a média. E é o tamanho que permite ao gestor fazer o desenvolvimento dos corretores. Exatamente, né? Então, a gente nunca deixou passar... 8 era a média ideal. Tinha momentos, às vezes, chegava 9, mas tinha momento que caía para 7, mas 8 era o número bom, sabe, que a gente pesquisou. Perfeito. Maravilha. Outro ponto em que você tinha um envolvimento muito direto era a negociação. Me parece que você era um exímio negociador. Ouvi fontes muito boas que me disseram, olha, o Santos era imbatível na mesa ali. Me fala um pouco sobre tua técnica de condução de negócios. Não era nada assim... muito fora do usual, não. Mas eu gostava de negociar. Mineiro é modesto, né? Negociava, assim. Eu procurava saber mais detalhes do cliente, sabe? Assim, às vezes eu chamava o corretor, antes de começar a negociação, onde morava, o poder aquisitivo dele, onde trabalhava, né? Se o corretor pegou essas informações, senão a gente tentava conseguir. Com o vendedor também, eu procurava saber, né, mais informações, por que ele estava vendendo, o que ele ia... Né? Então, isso ajuda na hora que você começa a preparar uma condição. Você tinha que saber certinho a hora onde você ia começar a apertar. Era no comprador, no vendedor. Aí também, quando tinha, né, o casal, por exemplo, você via que a esposa... Os olhos brilharam. Então você ficava mais do lado dela, né? Para realmente conseguir uma melhor condição. Então, assim, outra coisa que eu não deixava era de dar uma resposta rápida para ambas as partes, sabe? Isso também, o retorno é muito importante. Dar um retorno porque, querendo ou não, as partes ficam ansiosas para saber como é que está a evolução da negociação. Né? Então, isso é uma coisa que eu fazia de imediato, sabe? E colocava também para os nossos gestores que depois vieram nos substituir um pouco, porque a gente não estava dando conta de fazer tudo, né? Então, também a gente cobrava muito deles, assim, cobrava no bom sentido, né? Mostrava para eles que era importante eles darem o retorno para as partes. Então, acho que isso ajudou bastante mesmo a gente conseguir fechar mais negócios. Ou seja... Ler pessoas, né? Ler pessoas na mesa, as pessoas ter clareza quem é quem, que está de cada lado. E aí tem pessoas que demonstram fragilidade, pessoas que demonstram ansiedade, né? Sim. Que estão querendo mais o negócio, e ter essa percepção faz toda a diferença. E a capacidade de acelerar o fluxo de informações, porque à medida que a informação circula mais... fluida, digamos, há mais transparência na mesa e você consegue manobrar essa negociação para uma conclusão. Você falou que eu fechava muito negócio. Eu amo fechar negócio. Gosto muito mesmo. Porque às vezes você começa um negócio assim muito prematuro, né? Mas nenhuma proposta que chegava, eu falava para o corretor, essa proposta não é boa. Sempre, todas as propostas, para mim, eram boas. Vamos trabalhar agora. Né? Porque quando você fala para o corretor, nossa proposta está muito aquém, você joga uma ducha de água fria. Fala, não, vem cá, vamos trabalhar. Senta aqui do meu lado, que você vai escutar toda a minha conversa com ambas as partes. Então, eu gostava de passar a proposta para pegar com o comprador e depois passar para o vendedor, na presença do corretor, para ele entender como é que a coisa estava evoluindo, sabe? Não tem essa de mandar a proposta pelo WhatsApp, né? Encaminha para o cliente e está aqui a proposta. Eu gostava muito, porque depois do WhatsApp, essa parte veio assim, mais recente, né? Mas na nossa época era muita coisa presencial. Presencial ou, no mínimo, telefone. Telefone, né? Telefone. Aconteceu também por e-mail, mas gostava do telefone. Porque aí você tinha mais argumentos, né? Então era bem melhor. E também o cliente sentia
mais quando chegava uma coisa assim mais valorizada, vamos falar assim. A gente sentia mais aconchego, sabe? Não era um negócio frio. Eu falava muito para o nosso corretor que quando o cliente compra um imóvel, ele não está comprando uma dúzia de banana na feira, uma dúzia de laranja e tal. Ele está comprando um sonho. E às vezes ele vai fazer uma compra na vida só, ou uma venda na vida. Então, vamos valorizar a cada centavo que ele conseguiu juntar ao longo da vida dele, sabe? Então, assim, a gente dava muito valor a essa condição que ele estava colocando. Lógico que a gente, em alguns casos, a gente sabia que daria para o cliente melhorar e tal, nós íamos trabalhando. Então, assim, teve vendas lá que nós realizamos ela depois de um ano, mas... Conduzida com respeito, com diálogo. Sempre mexendo com uma das partes, sabe? Dava um tempinho, voltava no comprador, né? Conseguia melhorar, ia no vendedor até conseguir chegar a um acordo, né? Uma coisa que a gente também eu acho interessante, que nós evitávamos muito, era colocar as partes no início, frente a frente na mesa. A gente só colocava se não conseguisse fechar na reta final. Porque você colocava uma coisa muito prematura, uma frente a frente, de repente... As diferenças são grandes, São né? grandes, entendeu? Então, a gente fazia muito isso também. Que legal, fantástico, porque, querendo ou não, é um modelo que deu certo. Deu muito certo. Né? Quando vocês venderam, a Casa Mineira caminhava para 1,5 bi, né, em VGV ano, algo nessa linha. Né? Nós chegamos a bater 448 vendas mensal. Mês. 448 vendas mês. E era interessante que dessas vendas, mais ou menos 80% era do imóvel de terceiro, não era lançamento. Né? Porque às vezes o lançamento você vende. Trabalhado. Trabalhado mesmo. De grão em grão, né? Se você for pensar, mas foi bem legal. E aí precisa ter método, né? Precisa. Precisa ter método, porque para você processar todo esse volume de transações, volta no treinamento, né? Que você falou. O treinamento tem que estar, digamos, martelando a forma como vocês trabalham, e a forma como se trabalha tem que estar muito madura, né? Tem que estar muito bem desenhada para que isso possa ser escalado. Foi muito legal. Maravilha, muito bom. Dentro dessa construção, um ponto importante que eu vejo que vocês equacionaram muito bem, inclusive, Santos, foi a sucessão. Né? À medida que a empresa cresceu, vocês conseguiram ter muita densidade de talentos, vocês tinham talentos ali, pessoas muitíssimo qualificadas. O Admar, né? O Admar, que era um cara que rodava o mercado, um cara que era porta-voz em eventos, enfim, falava muito sobre o case. Uma sucessão familiar também bem estruturada. Queria que você me falasse um pouco sobre isso, né? Como que foi fazer esse bolo crescer e partilhar, desenvolvendo e retendo talentos importantíssimos. Eu e o Ivan, nós, sempre fomos muito abertos, sabe? Assim, a ter pessoas boas ao nosso lado com o objetivo de crescermos, né? Porque se ficasse só na mão de nós dois, a gente ia travar tudo, né? E um desafio foi muito interessante, foi isso aí, da gente convidar, né, pessoas que já estavam conosco, já tinham provados que eram bons profissionais e competentes, né, e queriam oportunidade, né? Então nós tivemos aí, o Admar foi um deles, o Felipe, o André, e também a vinda do Daniel, que ele passou pela Casa Mineira uns próximos de 5 anos, né? Ele conseguiu realmente, junto com os demais, reestruturar bem a empresa, e explorar cada parte dela para a gente realmente conseguir alavancar o mais rápido possível. Ele começou na locação, né? Quando o Daniel chegou, a gente tinha mais ou menos em torno de 2.200 imóveis, e em pouco tempo a gente bateu mais de 5 mil, né? E a mesma coisa aconteceu com as vendas. As vendas a gente... sugestões deles, né? Que foi quando a gente começou a Secretaria de Venda, né? Que foi também, assim, um marco fundamental para nossas vendas crescerem. Nós
Nosso número de vendas era alguma coisa em torno de 80 mensal. Em pouco tempo, a gente conseguiu dobrar essas vendas e chegamos nesse número aí de 448 no final, quando a gente fez a venda para o quinto andar. A Secretaria de Venda, ela ajudou demais a alavancar, porque nós deixamos o corretor totalmente liberado para atender. E a secretária, quer dizer, era a secretária do corretor, na verdade. Ela marcava a visita com o cliente, com o proprietário, ela deixava tudo pronto e só passava para o corretor. E era importante. Após a visita, ela chamava o corretor, pedia como é que foi a visita, algumas informações, para ela dar continuidade. Se remarcava outros imóveis com o cliente, ou se ela esperava um pouco para ver, porque às vezes já tinha gostado de um imóvel, mas a secretária, assim, foi fundamental para a gente. Nós começamos com 2, né? No final, lá, quando a gente fez a venda também, nós já estávamos batendo próximo de 80 profissionais nessa área de secretaria e ajudando os corretores no atendimento, sabe? Então, o corretor, por exemplo, ele não ficava mais no escritório de plantão. Ele podia estar em casa, podia estar almoçando, podia estar fazendo alguma coisa, de uma visita ele já saía para outra. Então, a produção dele aumentou muito, sabe? Ele não tinha que ficar parando mais para ficar ligando para cliente e marcando visita. A secretária ajudava. Ou seja, vocês colocaram o corretor para fazer aquilo que é mais esperado dele, que é a conexão com o cliente, Exatamente. Entendimento do cliente, leitura do cliente e oferta de um imóvel condizente. E o importante foi no primeiro momento, onde ela separava lá as 2 ou 3 opções para o cliente. Às vezes, aqueles imóveis não tinha nada a ver com o que o cliente ia comprar. Mas o que nós queríamos? Colocar o cliente frente a frente com o corretor. E isso é um trabalho que nós falamos no início, porque os corretores, não é fácil aceitar uma situação dessa, mas mostramos o seguinte, que a gente queria que o cliente o conhecesse e vice-versa. A partir daí, a coisa ficava mais fácil. Então, a gente acabou com aquela leitura do corretor por telefone, achar que o cliente é ou não é comprador, se ele tem ou não potencial de compra, sabe? Então, a secretaria foi, assim, fundamental para a gente também. Sim, fantástico, fantástico. Um case que pautou transformações pelo Brasil afora, muitas imobiliárias implantaram, eu diria, inspiradas pela Casa Mineira, uma contribuição, eu diria, histórica que vocês deram ao mercado. Vocês também tiveram evoluções em termos de marketing fantásticas, né? Vocês transformaram, né, o site da imobiliária num portal imobiliário que permitia que outras imobiliárias de fora de Belo Horizonte anunciassem, e isso transformou o portal Casa Mineira numa referência, né, em tráfego orgânico, né? As pessoas... Era um site que tinha uma visitação muito grande e o Google ranqueava melhor, né? Uma sacada genial, né, de vocês também. E aí, para mim, fica evidente, Santos, o tamanho da sabedoria de vocês, de entender qual era o papel de vocês enquanto co-CEOs, né, como fundadores. Vocês construíram um time fantástico que teve uma visão muito à frente do mercado, conseguiu construir esse projeto e vocês souberam estar ali por trás, empoderando, dando confiança, amarrando essas pessoas no sentido de fidelizando-as, porque elas poderiam abrir as suas próprias imobiliárias, né? Muitos deles poderiam ter feito esse movimento e não fizeram. E aí me parece que é justamente a grande virtude de vocês. Vocês souberam construir um time. Como fazer isso? Porque essa é uma mágoa que eu ouço de muitos donos de imobiliária, né? Poxa, quantas imobiliárias nasceram aqui dentro da minha empresa. Com vocês isso não aconteceu. Eu acho o seguinte, nós éramos muito próximos dos corretores, a gente tinha um carinho especial, atendia todos eles, a minha sala ficava com a porta aberta, qualquer corretor que quisesse falar comigo, ele, sabe, estava ali, ele podia chegar e eu ia atendê-lo de imediato,
praticamente, só se tivesse, às vezes, numa ligação, eu falei, espera um pouquinho que eu já vou te atender, entendeu? Então, isso realmente fazia um grande diferencial, né? E a gente mostrava para o nosso corretor que o que a gente estava entregando, né? Então, dependia muito dele, mas o que a gente entregava, ele não achava em lugar nenhum, né? Então, assim, a gente tinha realmente, às vezes perguntava, pô, qual que é a segunda concorrente de vocês? Aí eu falo, não sei, a gente está bem na frente aí do segundo, agora tem vários, não sei, não vou te falar qual que é. Então, eu mostrava para o nosso corretor que era melhor ele continuar conosco e ele, pelo que a gente estava fazendo, o nosso planejamento, e até falava para ele, você tem oportunidade de crescimento aqui dentro, depende de você, entendeu? Então, a gente tem todos os corretores que a gente convidava para um cargo, né, assumir uma gerência, mas a gente fazia um comitê, analisava para ver se realmente tinha o potencial e aí convidava. Então, nós abrimos mais unidades, dando as oportunidades para os corretores, que eram bons. Então, isso realmente a gente conseguiu reter mais a equipe, sabe? Mas o muito importante era o apoio que eu e o Ivan e os demais também, né, diretores, davam a esses corretores, né? Então, eles se sentiam muito, muito tranquilos, muito confortáveis na Casa Mineira. Fantástico isso, porque para mim isso, aliás, como tudo que você está me falando aqui continua atual, mas essa visão em especial, ela é atualíssima. Porque a imobiliária precisa entender que o primeiro cliente dela é o corretor. É o corretor. E vocês tinham essa clareza, né? De fato, ser uma prestadora de serviços para o corretor, criando vantagens competitivas que desencorajavam qualquer tentativa de buscar um projeto alternativo. Nós tínhamos uma equipe muito fiel, vestia a camisa da empresa mesmo, sabe? Então, assim, trabalhavam dentro daquela... A gente dava para o caminho das pedras, sabe? Para todos eles... E sempre preocupado em dar treinamento, sabe? Estar junto com eles. Isso foi muito importante para todos nós. Então, tem corretor que hoje me liga, que às vezes não está mais né, no quinto andar, às vezes até abriu sua empresa, mas agradecendo até o que ele aprendeu conosco, sabe? Então, ele tenta replicar muita coisa que ele aprendeu conosco, né? Mas... Lógico que nem todo mundo a gente conseguiu também reter, de algum outro, né, tal, mas a maioria, poucos saíram nesses últimos anos, antes da gente fazer a negociação, poucos saíram para montar sua empresa, poucos, porque eles achavam que lá realmente era o lugar certo de ficar. Né? Perfeito, muito bom, inspirador ouvir isso, porque é uma crença. Nós começamos, eu e o Ivan começamos com... Nós dois, né, aliás, depois colocamos lá a primeira secretária, o primeiro corretor e tudo, mas no final a gente estava com 600 profissionais, né, entre locação e venda, né, e então foi muito bacana, a gente vê um crescimento aí tão rápido, né, em termos de número, né, nos últimos anos. E numa praça muito madura, né, um mercado Sim. muito acirrado, o mineiro... É um bom negociador, né? Um mercado exigente. O mineiro é famoso, né? De saber de negociar, né? Tem que sempre conseguir um desconto, né? Exato, e vocês conseguiram um protagonismo tamanho, né? Para mim é um case admirável. Você, como que você encara hoje o mercado, Santos? Se você tivesse que abrir uma imobiliária hoje, o que você repetiria e o que você faria diferente? Olha, bom, você me perguntou se eu quisesse abrir uma imobiliária. Eu não que esteja nos seus planos, né? Não está nos meus planos, né? Continuo aí fazendo os meus negócios, mas com investimento em construtora, né? É o seguinte, eu continuaria com a filosofia de dar o maior aconchego aos corretores, sabe? Estar próximo a eles, continuar treinando. Uma coisa que eu acho fundamental é o corretor conhecer o produto que ele está vendendo, sabe? A gente tinha na Casa Mineira um programa de conhecer, é um programa semanal, onde o corretor visitava os imóveis,
Ele ia lá, pisava, andava o imóvel, porque na hora que levasse o cliente, ele sabia tudo do imóvel, sabe? Então, eu acho que falta muito isso para... agora, eu que estou do outro lado, eu vejo que falta muito isso aí. O corretor conhecer os imóveis, sabe? Tudo bem, não vai conhecer todos, mas se ele colocar uma programação de conhecer... uma meta, sabe? De conhecer X imóvel por semana. 2 imóveis por dia. Ele vai vender muito mais, porque é diferente você quando você visita o imóvel e quando você volta com o seu cliente, você sabendo que você já foi lá e sabe detalhes. Porque o cliente pergunta, e você fala o seguinte, olha, eu não conheço o imóvel ainda. Como é que você vai explicar isso para o cliente? O cara, às vezes o cliente fala, pô, você também oferecendo um imóvel que você não conhece. Então é isso que eu acho fundamental. E isso falta, tá? Eu acho que falta um pouco de orientação, mostrar para o corretor que ele tem que ter esse cuidado, ele tem que visitar o máximo de imóvel. Que, às vezes, um imóvel que ele acabou de visitar, isso aconteceu muito com a gente. O corretor conheceu, de dentro do imóvel mesmo, ele ligava para o cliente e falava assim, fulano, eu estou dentro do seu imóvel. Aquele imóvel que você está procurando, eu achei ele aqui. Vem cá que eu vou te mostrar ele agora. E fechava o negócio. Então, eu conheci. Para nós era muito importante também. Né? Você perguntou aí, a gente dava muito ênfase na captação, outra coisa também era isso aí, sabe? Era conhecer. Sim. Conversa diretamente, né? O imóvel atualizado, né? Com informações atualizadas. E o que você faria diferente? Ou não faria tudo igual? Eu faria assim, lógico, muitas coisas mudaram, né? De tecnologia e tal. Mas eu mudaria muita coisa, não. Te falo a verdade, assim, eu não parei ainda para pensar, se acontecesse, o que eu faria diferente. Mas, esse é o que eu te falei, o aconchego, ter uma equipe, né, realmente bem treinada, inclusive, né, ter bastante oferta na empresa. Conhecer para mim é importante, sabe? Continuar fazendo as avaliações para ter o imóvel mais redondinho na pasta, com preço mais justo, né? Porque uma coisa que nós aprendemos, se o vendedor chamar 8 imobiliários para avaliar o imóvel dele, ele vai sempre pegar aquela imobiliária que avaliou mais alto. Ele fala que eu tive avaliação de 6 imobiliárias, de 8, o preço X. Então isso inibe um pouco o corretor que não quer bater de frente com o proprietário, mas nós fazíamos isso. Por nós fazermos uma avaliação em conjunto, o corretor nosso tinha coragem de chegar para ele e mostrar, não, nós estamos com preço mais justo, mais certo do que essa que você falou e que avaliou por X. Por causa disso e daqui. E até mostrava para ele outras opções, se ele quisesse, para provar que a gente estava certo. Então, assim, não tem muita coisa que reinventar, não, sabe? Mas o basicão seria isso aí. Agora, lógico que com o passar do tempo a gente ia adaptando algumas coisas, né? Sabe? Mas é mais ou menos isso. Maravilha, maravilha. Meus parabéns. Obrigado. Você continua atualíssimo, Santos. Eu espero que o nosso público curta o tanto que eu gostei da nossa conversa. Renovou muitas crenças minhas, muitas convicções que eu tenho. Projeto admirável, o que vocês construíram é histórico e tenho certeza que vai continuar inspirando muita gente pelo Brasil. Meus parabéns e obrigado por ter contado essa história inspiradora. Eu que agradeço aí a oportunidade e estou à disposição, se alguém quiser. Né, eu quero participar um pouco mais agora aí nesses eventos, quero estar com você lá em Curitiba e estou às ordens aí para bater papo. Olha só, tá, temos uma pessoa confirmada aqui no Cúpula Summit, hein? Confirmadíssimo. Uma lenda viva do nosso mercado estará em Curitiba no Cúpula Summit. Muito obrigado. Quem estiver lá conosco vai poder encontrar o Santos. Aí nós vamos conversar olho no olho. Boa. Tá certo? Maravilha. Muito obrigado, tá bom, Santos. Eu que agradeço.